Boa noite a todos. É uma grande alegria nós estarmos juntos aqui nessa noite. E eu gostaria de aproveitar, convidar vocês para participarem com a gente nesse evento. Imaginem, vocês estão entrando agora no primeiro Simpósio Nacional de Saúde do Casamento. Nós vamos estar apresentando um caso clínico para vocês. E sabendo que temos vários experts aqui no assunto, né? Nós vamos convidar daqui a pouco algumas mesas para estar participando também na discussão desses casos clínicos. E gostaríamos que vocês pudessem demonstrar aí todo o conhecimento que vocês têm. Vocês vão ter a oportunidade num tempo devido. Vocês vão ouvir agora um caso clínico, relato de um caso, e vocês vão ter um momento que na mesa vocês vão debater a respeito, vocês vão avaliar a situação e pensar em qual seria a melhor conduta a ser tomada naquele caso, tá bom? Vão escolher um moderador para a mesa que vai relatar aí para todos, de acordo com a experiência aí do público da sua mesa, vai relatar aqui no microfone qual deveria ser a conduta naquela situação, tá bom? Nós vamos aproveitar esse momento e vamos aguardar a explanação desse primeiro caso clínico. Muito boa noite, senhores e senhoras. Obrigado pela presença nesse simpósio nacional de saúde do casamento. Muito bem, então agradeço a presença, agradeço a sua participação, o seu expertise aqui conosco, nos ajudando, então, e nessa participação neste caso clínico. Então, nós vamos começar e eu gostaria que você prestasse atenção para que a gente possa, então, discutir sobre este caso. Nós vamos conversar, então, sobre a senhora X, 38 anos. Então, lembrando que é um caso fictício. É um caso fictício, não é um caso real. Mas pode ser que haja alguma identificação, mas é um caso somente fictício. A senhora X, de 38 anos, ela é uma senhora do sexo feminino, logicamente, então ela é casada e natural do estado do Paraná. Ela vem à consulta se queixando de cansaço, um desânimo, uma sensação de tristeza, um humor deprimido e também se queixa de fadiga muscular. Ela diz que os músculos dela estão doendo, ela tem dores musculares. Então essa senhora, ela relata que ela trabalha de 14 a 16 horas por dia, sendo 8 horas fora da sua casa e o restante em serviços de casa. E a senhora X também, ela está no seu segundo casamento, ela é viúva do primeiro casamento, ela tem 3 filhos. Ela tem um filhinho de 6 meses, ela tem uma filha de 15 anos e ela tem um filho, um rapaz de 17 anos. A senhora X, ela se apresenta no exame, ela se apresenta um pouco ansiosa, um pouco taquicárdica, ou seja, o coração dela estava um pouquinho acelerado, chorosa, chorando um pouquinho e ao relatar um pouco da sua vida, ela diz que o seu filho mais velho, que é um rapaz de 17 anos, ele tem estado muito rebelde e distante e sempre chega em casa tarde da noite. E também tem o bebê que acorda algumas vezes à noite para tomar mamadeira. E isso a deixa muito estressada. A senhora X também, ela tem uma obesidade leve, ela está com um peso um pouco acima do ideal e ela também é sedentária, ela não faz atividade física. Muito bem, senhores, aí está o caso e nós temos aí 2 minutos para a discussão. O que está acontecendo nesta situação? O que pode ser feito? Então, por favor, você tem aí 2 minutos para conversar com a sua mesa. Qual é o problema que está acontecendo? Qual é o diagnóstico que nós... Quem será o nosso moderador desta noite aqui, dessa mesa? Pode ficar de pé. Como é que é seu nome? Sou o Dr. Carlos Henrique. Ah, muito bem, Dr. Carlos Henrique. Não, brincadeira.
Dr. Quick. Dr. Quick, Isso. muito bem. É, muito a nossa- experiente também, né, doutor? Não, a nossa mesa aqui é muito experiente. A gente até achou pouco tempo, né? Porque eles queriam falar mais e mais. A nossa conclusão é um caso de sobrecarga de tarefas. Ela deveria dividir isso, né, com o marido e talvez com o filho também, os 2 filhos. Entendemos que ela precisa de um tempo para ela tratar principalmente aqueles casos ali de cansaço, desânimo, tristeza. Isso tudo é gerado por sobrecarga de tarefas, estresse, né? E ela precisa fazer uma atividade, nem que seja uma caminhada, para poder tirar um pouco dessa carga de sentimentos aí. Essa é a nossa conclusão. Perfeito, é o parecer do Dr. Quick e da sua mesa. Perfeito, muito bem. Então nós continuaremos aqui prosseguindo com o nosso caso clínico. E vamos lá. Então, o que foi solicitado para a senhora X? Foi solicitado então que ela chame o marido. O marido, foi solicitada a presença do marido na próxima consulta. E foi prescrito para a senhora X, para que ela comece a definir os horários, para que o marido também cuide do bebê à noite. E também participar com o marido no próximo jantar de casais na igreja. Essa foi a prescrição para a senhora X. E aí então a senhora X retorna 30 dias depois. Ela retorna mais animada, mais esperançosa, relatando que ela não acreditava que o seu marido iria deixar de ver o jogo do Corinthians e ir no jantar. Então aconteceu algo diferente já. Ela falou o seguinte: eu me senti muito amada ao ver que ele separou um tempo só para mim. Segundo ela, eles tiveram uma noite especial, se divertiram, apreciaram uma comida maravilhosa e não gastaram quase nada. Depois de ter ido no jantar, o marido toma conta do bebê das 3 da manhã até as 7 da manhã. Alguma coisa aconteceu naquele jantar. Então, a primeira parte da noite é responsabilidade dela, mas a segunda parte é do marido. Isso tem sido de muita ajuda para seu descanso. E agora vem o senhor Y, que é o marido. O marido vem então à consulta. Então continua o caso clínico. Agora vamos analisar, senhores, a questão e a situação do senhor Y. O senhor Y é um senhor de 40 anos, é um homem de 40 anos, sexo masculino, obviamente, casado e natural também do estado do Paraná. E ele vem acompanhando a sua esposa. O senhor Y, ele começa a relatar uma irritabilidade. Ele está bastante irritado e ele relata que ele trabalha o dia inteiro e quando chega em casa ele tem vontade de voltar para o trabalho, porque ele encontra a sua esposa descabelada, a janta por fazer, o filho no colo, os brinquedos no chão e as fraldas espalhadas pela casa. A esposa com a cara de choro, sem falar o motivo, sem estímulo para aproximação sexual. E ele relata que desde que ela pediu, ele tem se empenhado em cuidar do bebê. E que embora ela esteja mais descansada, ela não reconhece que ele tem desejos sexuais. E parece que ela só pensa nos filhos, e isso o deixa muito irritado. O senhor Y também, ele tem uma hipertensão que não está tratando, uma hipertensão leve, mas ele não está tomando nenhum medicamento e ele joga um futebol nos finais de semana. Vamos lá, atenção aqui, por favor, silêncio. Agora, qual é o seu nome, por favor? Dr. Rafael. Doutor Rafael, um expert em casamentos, né? A sua experiência é grande? Eu acabei de me formar, na verdade, a gente ficou um pouco confuso ali para chegar a uma conclusão. Então nos dê o parecer, por favor. Um caso bem complicado, precisava de mais uma análise mais profunda, mas a gente acredita que eles estão numa rotina, está havendo uma fadiga tanto do lado dele quanto dela,
E isso tem gerado alguns problemas ali no dia a dia. Então, esse descontentamento sexual dele, porque às vezes ela se sente só usada, o futebol pode estar interferindo se acontece com frequência. Então, eu aconselharia primeiro o diálogo. Eles têm que conversar mais para chegar numa conclusão, ele abrir o coração mesmo, para que juntos eles possam achar um meio termo e sair desse ciclo insano, entrar num ciclo enérgico. Parabéns, muito bem. Obrigado, doutor Rafael. Muito bem. Muito bom conviver com experts no assunto que nos trazem realmente um insight que é real, é verdadeiro. Então, continuando o caso, 6 meses depois. 6 meses, mas antes disso, tivemos a prescrição para o senhor Y. Fizemos uma prescrição para o senhor Y. A prescrição para o senhor Y foi a seguinte: oração juntos. Parem para orar juntos, senhor Y, senhora X. E também, se necessário, jejum. E encorajamos o jejum. A senhora X gostou, porque pode ser, ela falou, talvez eu perca um pouco de peso também. Um grupo de suporte, eles precisam de pessoas para compartilhar. Portanto, nós encorajamos esse casal X e Y a estarem participando de um GA. Esteja conectado num grupo de amigos. Terceiro, separar momentos para avaliação periódica, um planejamento. Nós percebemos que o casal estava completamente fora de planejamento de propósito. Um seguia para o lado, outro para o outro. Avaliação periódica e planejamento, e nós sugerimos que fizesse isso pelo menos uma vez por mês. Continuação do caso. 6 meses depois, o casal passou a orar juntos. Eles passaram a orar juntos. Nós verificamos então que agora eles têm mais liberdade de expressão e o hábito de expor seus sentimentos e pensamentos. Agora ambos oram também pelos filhos. Inclusive o rapaz, agora com 18 anos, ele encontrou no padrasto um referencial masculino de pai e um companheiro. A senhora X, ela baixou 7 quilos e passou a correr 30 minutos todos os dias antes de sair para o trabalho, já que o senhor Y estava cuidando do bebê. E este já estava mais crescido e raramente acordava à noite, o bebê. Então a fase mais difícil estava passando. O senhor Y começou a dar mais atenção ao seu tratamento da pressão e a fazer atividade física mais regularmente. A senhora X, com a melhora do peso e a estabilidade dos filhos, melhorou a autoestima e o humor também, tornando-se assim mais atraente para o seu marido. E assim tiveram um upgrade na sua vida sexual. Deram um plus na vida sexual, o que fez com que o senhor Y melhorasse muito da irritabilidade. Só não tiveram mais filhos, porque pela sabedoria e planejamento vindo das conversas, já providenciaram uma vasectomia. Portanto, um caso de sucesso, e eles viveram felizes até o próximo jantar, que ainda continua. Este caso clínico nos traz uma grande lição. Senhores, este caso clínico nos mostra que pequenas atitudes, guarde isso, pequenas atitudes consistentes, pequenas atitudes no seu dia a dia, uma oração com a esposa, um tempo de planejamento,
um planejamento do dia. Pequenas atitudes consistentes levam a grandes mudanças permanentes. Pequenas atitudes consistentes levam a grandes mudanças. Você pode dizer isso? Pequenas atitudes consistentes levam a grandes mudanças permanentes. O nosso casal X e Y experimentou aqui então um tratamento, e alguns estão perguntando como que aconteceu isso, o que que eles tomaram? Tomaram esse remedinho que está aí na sua mesa, ó, que se chama Felicitol. O que está escrito? A cada um é diferente. Muito bem, então tem vários remédios. Muito bem. Obrigado pela sua participação no nosso Simpósio Nacional de Saúde do Casamento, e nós encerramos essa parte. Muito obrigado. Agora, voltando para o casamento e a saúde do casamento, vamos analisar coisas importantes. E esse é um caso clínico, pessoal, que nós fizemos aqui um modelo aqui de discussão de caso clínico, mas que a gente percebe que é uma situação que acontece rotineiramente na vida de um casal. Isso acontece por quê? Porque nós não prestamos atenção nas pequenas coisas. Pode passar o próximo, o anterior, por favor? Eu acabei pulando. Passa o anterior, por favor, antes desse. Isso. Coisas que nós podemos fazer, como eu falei, pequenas atitudes, como a oração. A oração juntos ela vai trazer unidade. A oração juntos vai trazer uma nova perspectiva na tua vida. Pode ter certeza disso. Se você não crê que a oração pode fazer algo na tua vida, experimente orar com a tua esposa. A tua vida e a tua casa vai mudar. Deus vai fazer uma obra grandiosa na tua casa. A comunicação mais efetiva, simplesmente falar o que você sente e planejar juntos. A participação mais ativa do pai na vida da família. Pais, homens, como nós somos importantes. Precisamos entender isso. A melhora no cuidado com a saúde física. Saúde física vai trazer mais energia, vai trazer uma estabilidade emocional também, está aqui embaixo, e vai trazer também uma satisfação sexual. Neste bojo também do cuidado com a aparência, do cuidado com a sua saúde física. E aí, eu e Renato estávamos pensando e orando sobre essa palavra, essa segunda parte dessa palavra, e pedindo a Deus: Senhor, nos mostra o que é o suprassumo de uma vida onde acontecem, de um casal onde acontecem mudanças permanentes. Nós vamos fazer 25 anos de casamento no ano que vem. E aí eu estava pensando, eu e a Renata estávamos pensando, o que nesse período, errando e acertando, caindo e levantando, o que nós podemos dizer nesse tempo? O que funciona? O que traz resultado? O que realmente vai fazer você se mover do ponto A para o ponto B no seu casamento? O que vai trazer um resultado que na tua casa, no teu casamento, na tua relação, marido e mulher, e na tua casa, nos teus filhos, o que vai trazer? O que é o mais importante? Então teve um momento na preparação dessa palavra que vieram na minha mente 9 pontos. Eu falei, não, 9 pontos eles não vão guardar. Não adianta. E aí eu comecei a pedir, Senhor, me traz uma coisa mais resumida para que eu possa trazer. E vieram 3 pontos. 3 pontos que eu peço que você não esqueça. Anote nesse papel que está no verso aí desse checklist. E faça também um checklist disso aqui. Eu gostaria que você analisasse esses 3 pontos que não podem faltar na sua relação. Não podem faltar, porque o casamento no molde bíblico, na palavra, o casamento, ele é permeado por um sentimento altruísta. Você não se casa porque você quer ser feliz.
Do ponto de vista bíblico, você se casa para fazer alguém feliz. Para que você possa edificar, mas melhor do que fazer alguém feliz, para que você possa edificar incondicionalmente alguém, para que você possa mostrar amor através de ações, porque amor não é sentimento, mas é uma ação, para que você possa mostrar amor de forma incondicional àquele alguém que você escolheu. Portanto, o primeiro ponto, o primeiro pilar, vamos dizer assim, do relacionamento e que nós temos visto nesse tempo, tanto nas nossas vidas como na vida de pessoas que nós entramos em contato. Primeira coisa ali e que todos nós precisamos, como casais, é buscar a comunicação profunda. Você viu naquele exemplo desse caso, a senhora X, ela tinha um problema, ela estava sobrecarregada, como muito bem disseram nossos debatedores aí, estava sobrecarregada, estava estafada, estava com uma série de situações, mas você, inclusive me perguntaram aqui, cadê o marido dela, né? Ela nem mesmo menciona que o marido tomava parte dessa situação. Portanto, nós precisamos caminhar, nós precisamos nos mover de uma comunicação superficial, marido e mulher. Nessa noite eu gostaria que você tomasse um propósito diante de Deus. Se está tendo alguma dificuldade na sua comunicação, assuma diante de Deus, diante da sua esposa, marido, e esposa diante do seu marido. Assuma nesta noite um propósito diante de Deus para sair da comunicação superficial. Não só aquela conversa do bom dia, eu chamo da síndrome do só bom dia, né? Você só dá bom dia, você fica só nos cumprimentos superficiais, ou talvez uns relatos superficiais do seu dia, mas nunca vão para o profundo, onde você deve compartilhar sentimentos, tristezas, alegrias, vitórias, mas também feridas, sentimentos. O marido deve ser o melhor amigo da esposa, e a esposa a melhor amiga do marido. Esse relacionamento precisa ser profundo. Quantos casais nós conversamos e, infelizmente, percebemos que não há profundidade na comunicação. A comunicação, ela tem muitas nuances e existem alguns erros que os casais cometem na comunicação. Um dos erros é não saber ouvir. Por quê? Porque falta compreensão, aquela atitude de compreender o outro. E quando a compreensão começa a desaparecer no casamento, o casamento começa a morrer. Talvez seu casamento hoje esteja numa situação quase indo para uma UTI. Talvez hoje você veja aqui porque você está numa situação onde seu casamento está doente. Eu quero te dizer, a primeira coisa que vocês precisam resolver é um ouvir o outro. Um compreender o outro. É preciso saber ouvir. Maridos, existe uma pontuação que a esposa te dá quando você sabe ouvir. Sabia disso? Quando ela quer contar algo para você e você ouve com uma expressão alerta, você se inclina para ela. Sabe quantos pontos você ganha? 0. Não faz mais que a sua obrigação de estar ali atento. Mas quando você ouve por mais que 30 minutos de atenção, você ganha 5 pontos. 5 pontos. Se você ouve por mais que 30 minutos, sem olhar em nenhum momento a TV, você ganha 10 pontos. 10 pontos. Agora, se ela percebe que você está dormindo de olho aberto,
perdeu 320 pontos. Portanto, você, homem, e também a mulher, eu sei que isso é mais desafiador para o homem, nós precisamos aprender a ouvir. A mulher é mais sentimento, o homem é mais racional. Por isso o homem às vezes não quer ouvir tanto, mas nós homens, por favor, homens, aprenda isso. Isso é um segredo para o teu casamento. Aprenda a ouvir, cara de atenção, o tempo que for necessário. Desliga a televisão, desliga o celular, esquece o Corinthians, esquece o Flamengo. Segundo erro, não saber falar. Não sabe ouvir, mas também não sabe falar. Nós precisamos saber falar o certo, na hora certa, no lugar certo, da forma certa. Esposas, uma coisa muito interessante, sábia, isso eu ouvi no meu casamento. No meu casamento, há quase 25 anos atrás, o meu avô, que era um pastor bem idoso já, ele sempre dava um conselho do vovozinho nos casamentos da família. E ele deu um conselho no meu casamento também. E ele falou o seguinte: Renata, quando o Mário chegar em casa cansado, deixa ele chegar em casa. Deixa ele descansar. Deixa ele tomar um banho. Dá janta para ele. Aí sim, depois disso, aí você fala o que tem que falar. Aquela notícia que ele não quer ouvir, aí talvez seja a hora. Então, precisamos saber falar. Terceiro, saber as diferenças. A mulher é emotiva, o homem é racional. Quarto erro na comunicação, quando o relacionamento e quando a comunicação se transforma, ao invés de conversar, começam a gritar. Começam a elevar as vozes. O grito, ele não transforma, o grito deforma a comunicação. Quinto, não reconhecer o erro. Eu errei? Errei o quê? O que eu fiz errado? Reconheça o erro, quebre o seu orgulho. Sexto, esse é demais. Ficar olhando no celular enquanto o outro está falando. Não precisa cutucar seu marido nem esposa, por favor. Isso é um erro gravíssimo na comunicação. Não permita que o celular seja um ladrão da sua comunicação. E sétimo, é quando alguém ouve o que o outro não disse. Querida, eu queria ver você com o penteado que você foi no casamento da sua prima Joaninha. A mulher entende. Você está dizendo que eu estou feia, né? Você não aguenta mais me ver com esse cabelo, não é isso? Ele não disse isso. Ele disse que gostaria de ver você com o penteado que ele viu no casamento da Joaninha. Não ouça aquilo que você não ouviu. Não diga que você ouça aquilo que o outro não disse. A comunicação é tão importante no casamento que a morte do diálogo no casamento precede a morte do casamento. Preste atenção nisso. É o que nós vemos acontecer nos casais. Quando morre o diálogo, é um sinal da morte do casamento. É como uma pessoa que tem uma doença grave, e aí começa a vir falência dos órgãos, e a gente começa a perceber que aquilo ali não está indo bem, que a história natural, o prognóstico daquela doença é ruim. O casamento, quando morre a comunicação, quando morre o diálogo, é um prenúncio da morte do casamento. Nunca deixe morrer a comunicação profunda na sua casa. Isso é um pilar do seu casamento, a comunicação profunda. Pode anotar aí. Próxima atitude saudável que vale a pena você lembrar. Viver em unidade. A palavra de Deus diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão uma só carne.
Eu não sei se vocês já pararam para analisar esse versículo e para se autoanalisar. Quantos aqui deixaram pai e mãe, saíram de casa e deixaram a casa? Porque às vezes a gente se muda e a gente continua trazendo o pai e a mãe junto. E eu digo isso não só acusando, mas refletindo em mim mesma, porque para mim foi difícil. E eu acho que talvez se você teve um pai e mãe que te acompanharam, sempre te orientando, você talvez tenha ido para o casamento imaginando que seus pais são sempre aqueles perfeitos exemplos que sabem tudo e você sempre vai dar ouvido a eles. E você esquece que você, quando deixa a casa do pai e da mãe, você está constituindo uma nova identidade. Você está constituindo uma família. Então, é necessário que você passe a confiar, passe a acreditar naquela nova família que está começando. E deixar pai e mãe significa não viver dependendo da influência dos seus pais e nem dos sogros, não é? Muito menos continuar morando junto com pai e mãe ou com sogro e sogra. Eu não sei se vocês já passaram aqui no Trevo, entrando aqui em Cascavel, esse feriado, nós passamos por ali, encontramos um sábio rapaz vendendo balinha ali no sinal. E nos pacotes de balinha estavam escritos: vendo bala para não morar com a sogra. Muito inteligente esse rapaz. E às vezes é isso que a gente tem que fazer. Às vezes a gente tem que fazer um esforço extra aí de trabalho para a gente conseguir essa independência, essa unidade na nossa família, a constituição ali do seu lar, não é? Quando nós nos casamos, o versículo que nós colocamos no convite do nosso casamento foi aquele que diz: "Eu lhes darei um só coração e um só caminho para que me temam todos os dias, para seu bem e de seus filhos depois deles." Quando há unidade no casamento, a primeira coisa que a gente pensa é a necessidade da unidade em espírito. O mesmo Deus, trazendo a mesma mentalidade, o mesmo pensamento, para que a família possa seguir numa única direção. Como é que tem sido na sua casa? Você tem pensado sobre isso? Às vezes você se acha bem do jeito que você está. Mas será que o seu cônjuge está se sentindo bem como você está? Como o Mário comentou, no casamento nós casamos querendo também ver o outro sendo abençoado. Então a gente tem que pensar, nós estamos andando em unidade de espírito? O mesmo pensamento que eu tenho tem sido o mesmo pensamento do meu cônjuge? Os meus planos têm sido os mesmos planos? Nós caminhamos no mesmo rumo, o mesmo objetivo? Nós temos a mesma direção? Mas quando chega em relação à vida financeira, cada um quer ter a sua independência. Não, eu faço as minhas contas e pago com o meu salário e você com o seu. A palavra de Deus fala que seremos uma só carne. Precisa ter o acordo, a unidade, o planejamento. Pode até ser que do meu salário vá sair o pagamento do aluguel, mas é um somatório, é tudo junto. Não existe esse negócio de contas separadas, de senhas separadas, senha de WhatsApp. Nós temos que ter unidade. A palavra de Deus diz que isso traz proteção para o casamento. E muitas vezes a gente é atacado e a gente não sabe por quê, e a gente dá brechas por coisas simples assim, que a gente não está tendo unidade, a gente não está tendo confiança. Em primeiro lugar, nós confiamos em Deus, porque nós entregamos a Ele, é Ele que constitui o nosso relacionamento, e nós dependemos dEle também. Mas nós temos que ter as nossas atitudes para vermos a ação de Deus agir no nosso relacionamento. Sim, nós queremos unidade plena, unidade em tudo. Nós queremos ter unidade de corpo,
poder nos entregar plenamente, ter satisfação, prazer, fazer o outro feliz. Será que a gente para, às vezes, na hora do ato sexual, para pensar, meu cônjuge está se satisfazendo plenamente? O que mais que eu posso dar para ele? É um momento de comunicação perfeita ali com Deus e com o outro, sendo uma só carne, em unidade plena. Não existe unidade maior do que você se sentir plenamente apoiado. Uma vez aconteceu comigo uma falha, escrevendo no WhatsApp uma mensagem, postei uma mensagem que para mim não tinha nada demais. De modo inocente, eu postei uma mensagem que agrediu algumas pessoas que leram. E não era de jeito nenhum aquilo que eu queria expressar. Me expressei de um modo que deixou duvidosa a mensagem, e umas pessoas queridas até responderam de volta para mim, e me deixou muito triste quando eu vi que eu tinha feito e que tinha deixado alguém magoado. E eu foi difícil para mim, porque eu sempre ouço meu marido falar: cuidado com o que você escreve no WhatsApp. Porque às vezes a gente, mulher, né, a gente fala um pouco mais, escreve um pouco mais, e às vezes a gente não pensa que o outro pode entender de outro jeito, não está ouvindo a nossa voz, a pontuação e tudo mais. E aí eu fiquei com aquele peso, e agora? Eu fiz e deixei alguém chateado, e não foi uma pessoa só. Quando eu cheguei para o meu marido, a primeira coisa que eu fiz, quando eu cheguei de noite em casa, eu pude mostrar a mensagem, o que eu tinha feito, o efeito daquilo, eu já esperava que ele ia reclamar, que ele ia falar, não disse, né? Acusar. Mas como foi precioso para mim sentir a unidade no meu marido em apoio. Tipo, eu sou um com você, eu entendo o que você quis dizer, e nós vamos juntos reescrever um texto e vamos explicar e vamos consertar isso. Quando a gente se sente apoiado, a gente tem mais tranquilidade da gente expressar o amor, a gente tem mais tranquilidade de não cobrar, de entender o amor de Cristo. Unidade, nós temos que viver em unidade constante. Pare e pense, como tem sido a minha vida hoje? Posso melhorar nessa vida de unidade? Viver em unidade também é você, homem, e você também, esposa, estarem juntos nas tarefas de casa. Na arrumação da sua casa, de forma prática, fazer coisas, colocar coisas no lugar. Isso é unidade também. Inclusive tem alguns cursos para os homens. Homens, temos alguns cursos para que você se aperfeiçoe nesses temas. Primeiro tema é o seguinte: como se enche as formas de gelo, passo a passo, com a apresentação de slides. Segundo, o rolo de papel higiênico, será que ele nasce no porta-rolo? É uma mesa redonda. Terceiro, é possível urinar levantando a tampa sem respingar no vaso? Práticas em grupo. A louça do almoço, ela levita sozinha até a pia? Exemplos em vídeo. E esse eu preciso fazer. Como ser acompanhantes em shoppings sem protestar. Esse eu vou me inscrever, porque esse eu preciso. Alguém mais? Não? Esses cursos são bons, hein? E o terceiro, para terminar agora, para fechar. Sei que você está ali já ansioso para o jantar. Vocês devem estar com fome. O terceiro ponto, gente. Isso é fundamental na sua relação, na sua casa, promover uma cultura de bênção. O que eu chamo de cultura de bênção? É quando
aquilo que você valoriza, aquilo que você promove, aquilo que você celebra, menos aquilo que você não valoriza, aquilo que você não permite. Isso é a cultura. E quando você tem uma cultura de bênção, é quando você valoriza, você celebra, você traz para o teu relacionamento a bênção de Deus na tua casa, de forma prática, de forma real. É quando Deus, Ele começa a se manifestar através da palavra dEle na vida de vocês, casal, porque se você imaginar o casamento como um corpo, nós estamos falando aqui de saúde do casamento, e o casamento pode morrer, o casamento pode estar muito saudável, muito bem. Qual é o alimento desse corpo? A palavra de Deus, não tem outro. Nós podemos sair para nos divertir, muito bom, podemos fazer uma viagem, podemos fazer um cruzeiro, mas se não tiver essa cultura de bênção na nossa casa, no nosso relacionamento, enquanto nós não vivermos o perdão de verdade, enquanto nós não quebrarmos o orgulho nos nossos relacionamentos, enquanto a palavra de Deus não começar a fazer os efeitos que ela precisa fazer, que é de transformação, que é de mudança de atitudes, que é viver em integridade, viver em fidelidade e dizer: minha esposa, eu vou ser fiel, porque eu assumo um compromisso diante de Deus de ser fiel. Quando a esposa diz a mesma coisa: eu vou ser fiel ao meu marido, porque eu assumo diante de Deus esse compromisso de integridade. Trazer essa cultura de bênção, uma cultura de adoração, uma cultura onde nós realmente vivemos um relacionamento, não uma religiosidade, não uma coleção de rituais e regras. Nós vivemos um relacionamento com Jesus Cristo. É esse que dá vida no relacionamento. Jesus quer transformar os nossos relacionamentos. Jesus quer trazer vida àquele casamento que está morrendo hoje. Amém? Ele quer fazer isso na tua casa, porque Jesus, Ele veio para nos dar vida e vida plena. Marido, mulher, faça um checklist depois em casa. Nós estamos tendo comunicação profunda, nós estamos vivendo em unidade aqui em casa, nós estamos tendo uma cultura de bênção. O Senhor quer restaurar teu casamento, Ele quer fazer ainda mais. Se o teu casamento está bombando, né? Você está indo muito bem, Ele quer fazer ainda mais, Ele quer fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Eu não sei qual é a sua situação, mas Deus sabe. Deus sabe por que você veio aqui hoje. Deus sabe a situação lá dentro da tua casa, lá no quarto, onde ninguém vê. Deus sabe. E Ele quer restaurar. E Ele quer fazer novo, e Ele quer reavivar casamentos aqui, ressuscitar talvez alguns, reanimar alguns. Ele quer, amém? Ele quer casamentos saudáveis. Eu quero fazer uma oração contigo, e eu quero deixar e levantar ao Senhor os nossos relacionamentos, os nossos casamentos, diante dEle. Senhor amado, eu quero, Senhor, agora, nesse momento, colocar cada casamento, cada relacionamento que está aqui, cada marido, cada esposa, Senhor, diante de Ti. Eu coloco também o meu casamento, eu e a Renata. Senhor, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, Senhor. Nós queremos, ó Pai, viver, ó Deus, cada vez mais usufruindo o que Tu tens para nós. Não apenas vivendo uma coisa rasa, sem graça, morta, tediosa. Senhor, reaviva nossos casamentos. Traz, Senhor, aqui um sabor. Traz unidade, Senhor. Traz uma cultura de bênção, de vitória em cada casamento, ó Deus. Traz, Senhor, uma comunicação profunda, ó Deus, nos nossos relacionamentos, Senhor. Porque
sem ti nós nada somos. Que o marido saiba amar a esposa, Senhor. Cada marido aqui, ame a sua esposa. Que cada esposa saiba respeitar o seu marido, valorizar, apoiar. Ó Deus, que haja essa revolução nesse lugar aqui, Senhor. No nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Deus abençoe a tua casa, o teu casamento. Em nome de Jesus. Amém.